Oi, gente. Aqui é Lobaeta com vocês. Hoje vamos para a nossa aula 9 de redação e nosso tema hoje é uma parte muito especial da redação. Na verdade, é a grande conquista, quando a gente resolve essa, vamos dizer assim, esse momento da escrita da redação, digamos que é meio caminho andado para a gente deslanchar e conseguir ir embora no restante do texto com muita tranquilidade. Nossa aula hoje é sobre argumento. O argumento, eu poderia dizer sem nenhum receio de que ele é a alma do texto dissertativo argumentativo. E é por ele ser tão importante, digamos assim, é por ele ser a pérola, né, a identidade principal de uma redação. Ela não está propriamente na dissertação, e sim no argumento. O grande problema, e aí eu já queria construir aqui rapidamente um panorama para a gente falar sobre argumento, é que, na verdade, a gente tem dois vícios muito comuns em relação à nossa posição de argumentadores e de argumentadoras. Um problema é o equívoco, é a confusão que a gente faz, ou melhor dizendo, é a dificuldade de diferenciar argumento de opinião. Então, eu acredito que a gente passa uma vida inteira e se não tivermos a oportunidade de, em algum momento, escrevermos uma redação, provavelmente existe e existiram pessoas que morrerão sem ter conhecido realmente o que é argumentar. Esse um problema, é uma realidade muito visível em relação ao argumento. A outra questão é que o argumento ele é assustador, de certa maneira. E por que eu digo que o argumento é assustador? É que eu sinto isso muito nas redações, conforme eu vou lendo, seja do Enem, seja da UERJ, seja de um concurso, de um vestibular, é o nosso receio, a nossa timidez de se aproximar do argumento. É como se a gente, mesmo sem conhecê-lo, a gente tivesse tantos milindres com eles, tantos receios, que a gente vai meio assim, sabe, como se fosse pisando em ovos. E aí na redação é como se eu não quisesse mostrar, sabe? É uma coisa muito interessante, é uma coisa muito. Eu estou falando da intimidade do argumento, de como ele se mostra na hora da leitura de uma redação. Nessa, assim, no meu olhar, né, o argumento se apresenta muito assim. Seja a turma de onde for, ele sempre vem com essa roupagem, sabe, de acanhamento, é um receio, é um acanhamento, ao mesmo tempo é assustador. Mas aí a gente vai desmistificar essas visões que a gente tem do argumento. Uma outra confusão, além de confundi-lo com a opinião, ou transformá-lo em opinião, é uma questão assim muito sutil, mas que acontece. Talvez o nosso receio do argumento é que ele dá, a gente às vezes confunde um pouco com agressividade. Existe uma frase que diz assim: o seu argumento não convence. Ah, meu amigo, minha amiga, desculpe, mas o seu argumento não convence. Essa frase, ela possui um grande e profundo equívoco. O correto não é eu dizer o seu argumento não convence. Não é o argumento que não convence, é a opinião que não convence.
Por quê? Argumento não é convencer. É tão interessante quando eu chego assim diante da turma e pergunto. Eu cito alguma situação e aí eu pergunto, isto é argumento ou opinião? E aí é unânime. Sempre a gente faz essa confusão. E é por a gente fazer esta confusão que a gente confunde o real objetivo, a real missão do argumento. A gente cresce intelectualmente, eu quero dizer, vai crescendo ali, passando pelos níveis escolares e achando, e às vezes a gente morre achando que argumento é convencer alguém de alguma coisa. E eu digo para vocês que não. A aula hoje ela vai ser muito em tom de conversa, justamente para a gente trazer o argumento de uma maneira menos formal, a gente trazer o argumento de uma maneira mais íntima. Nesse momento em que eu tenho a ilusão e às vezes carrego para a vida inteira de que argumentar é convencer, eu me equivoco. Argumentar é uma coisa, a finalidade. Aqui a gente está conversando na finalidade, não na atitude de escrita. A finalidade do argumento é eu passar credibilidade. Então, a partir de hoje, a gente vai modificar o nosso pensamento sobre argumento. Argumento não é convencer. Argumento tem a ver com verdade, tem a ver com respeito, tem a ver com a pessoa que está me ouvindo, se for uma conversa, ou que está lendo o meu texto, se for escrita, ela dizer, eu posso não concordar, mas eu não posso deixar de reconhecer que isso é verdade, sabe? Então, aí é onde está a prova. Quando a gente diz assim, eu posso até não concordar, é a prova concreta, cabal, de que argumento não é convencer, e sim nos fazer críveis, nos fazer acreditar que o que estamos dizendo é verdadeiro, que não é só achismo, que não é só uma opinião pela opinião, que argumento. Então, quando a gente se apodera desse novo olhar sobre o argumento, vai ficar muito mais fácil da gente sentir vontade de mostrar o argumento e não de ter receio, de ter acanhamento, de ter aquela timidez. Se eu já sei que esta frase não está correta, o seu argumento não convence, e sim a sua opinião não convence, porque eu sei que argumento não é convencer, mais um motivo ainda de eu jamais construir o meu argumento dizendo coisas assim. Eu acho, eu penso, na minha visão, na minha maneira de pensar, na minha maneira de ver, pelo que eu já vivi, nada disso tem a ver com argumento. E nem com a opinião dentro da redação, porque a gente já viu que eu não posso utilizar as primeiras pessoas, nem do plural e nem do singular. Mas numa conversa, se eu já inicio, ou se em algum momento eu digo essas construções, eu me utilizo disso, eu penso, eu acho, na minha visão, na minha maneira de ver, no meu ponto de vista, eu estou opinando. Eu estou, naquele momento, expressando a minha opinião, jamais argumentando. Então, o primeiro ponto, argumento não é a mesma coisa de opinião, e a gente já viu em algumas aulas nossas, mas vamos conversar mais um pouquinho, e já sei também que argumento não é convencer, argumento é credibilidade. Argumento tem a ver com prova. Provar que algo é verdade. Aí vem aquela frase, contra fatos não há argumentos. Então, porque o argumento por si só, ele é a prova. Então, eu explano o meu ponto de vista, mas quando eu provo com um livro, com uma obra literária, com um sociólogo, com um historiador, com uma frase célebre, com um dado estatístico, eu posso não me convencer,
Eu posso não querer aquilo para minha vida. Eu posso não tomar aquilo como princípios para mim, mas eu jamais posso negar que existe. Por exemplo, o resultado de uma eleição, o percentual, o quantitativo de uma eleição, considerando que não houve fraude, que não houve essas questões. Eu posso não concordar, eu posso não ser a favor da política, da ideologia da pessoa que foi eleita, do homem ou da mulher, do candidato ou da candidata que foi eleito. Porém, com o dado ali estatístico, comprovando o número de eleitores que levaram ele ao trono, seja presidencial, seja da Câmara, seja do Senado, é o argumento. Então, assim, essa primeira conversinha é para a gente ir se familiarizando e desmistificando esse medo que a gente tem, esse receio que a gente tem do argumento. Uma outra coisa que eu queria dizer é que é muito comum em uma conversa, provavelmente vocês já viram isso diversas vezes, as pessoas estarem exaltadas. Quando alguém se exalta numa conversa, não significa que eles estão argumentando, pelo contrário. Eles estão opinando. E por isso a voz altera, e por isso o timbre fica agressivo muitas vezes. E por isso um quer falar cada vez mais alto, porque o objetivo ali, sabe qual é? Convencer. A opinião quer convencer, o argumento não. Quando eu falo mais alto, quanto mais alto eu falo, quanto mais agressivo eu fico, mais eu estou querendo que o outro aceite a minha opinião e a tome como verdade. A tome como modelo de vida, que pegue a minha opinião e leve para a vida dele. Por isso, mais uma prova de que argumento não é convencer. A opinião, sim, argumento não. Agora, por que o argumento, mais uma vez, eu ressalto, não é convencer? O argumento é calmo. O argumento é sereno. Sabe por quê? Porque o argumento envolve-se com a verdade. Toda vez que a gente se irrita com alguma coisa, quase sempre a gente se irrita quando sabemos que estamos dizendo a verdade e alguém quer, por fim na força, dizer que não. Mas nós, quando falamos algo calmo e sereno, normalmente a gente está falando a verdade. A mentira, ela é escorregadia e ela é apavorada, sabe? Ela é indignada. O argumento não. O argumento ele é sereno, ele é calmo, ele tem paciência de esperar, porque contra fatos não há argumentos. Se há fatos, há verdade, há comprovações, há provas. Argumento é prova. Argumento é credibilidade. Argumento lida com a verdade, lida com o que aconteceu. Aconteceu e ponto final. Se eu gostei ou não, aí é a minha opinião. Mas o fato é, eu não posso negar que aconteceu. Entende? Então, as vozes do argumento, elas não se alteram. Elas se aproximam intimamente das coisas. Sem medo, ela chega junto. E é isso que eu quero de vocês, que vocês cheguem junto das fontes. Vocês cheguem junto do argumento. Cheguem junto da prova da sua opinião. Então, com essa conversa da gente, já sabemos que o argumento ele é calmo, ele é sereno, ele é firme, porque ele lida com a verdade. Já sei também que argumento não é convencimento. Argumento trabalha com a verdade, com a credibilidade. E eu já sei também que a gente viu nas nossas aulas 4, na nossa aula 6, pensando a redação, aula sobre tese, a gente viu que argumentar é principalmente relacionar. Agora falando na ação da escrita. A gente viu a função, a missão do argumento socialmente falando. É do seu compromisso com a verdade, com a existência dos fatos, com a ocorrência das coisas. Já viu que ele está fora do convencimento,
e o que vai nos ajudar muito na hora de escrever. Mas dentro da escrita, a função dele principal é relacionar, que a gente já tem conversado bastante sobre esse verbo relacionar ligado ao argumento. Ou seja, eu expresso a minha opinião, sem o eu e sem o nós, sempre na terceira pessoa, eu expresso o meu ponto de vista, o meu ponto de defesa, que a gente viu na aula de tese, o ponto de defesa, o ponto central em que a minha conversa, a minha resposta, a minha explanação sobre o problema de qualquer tema vai tocar, e em seguida eu vou buscar uma prova, uma comprovação, um pensamento afinado ao meu. Por isso que é relacionar a minha opinião com a opinião de outro. E aí essa opinião de outro é quando a gente vai ver os tipos de argumentos. Essa opinião do outro, ela vai vir para a redação em formas de tipos de argumentos. A gente viu os caminhos introdutórios e hoje nessa primeira aula sobre argumento, que a gente ainda vai ter outra, mas nessa primeira aula sobre argumento a gente vai ter essa conversa íntima sobre o argumento, a gente vai se aproximar dele. E também sobre os recursos argumentativos, né? Como se fossem os caminhos. Antes disso, vamos ver uma dica essencial para resolver o nosso problemazinho, a nossa timidez, o nosso receio, o nosso susto, a nossa má impressão, talvez de certa maneira, diante do argumentar, do ato de argumentar. Primeira coisa, a gente conversou lá na nossa aula Pensando a Redação que nós não nascemos com opiniões. Nós nascemos isentos de opiniões. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai construindo as nossas opiniões, os nossos achismos, os nossos sim e não. Concordo e discordo, gosto, não gosto, vou, não vou, quero, não quero. A gente vai construindo a nossa opinião, a nossa visão sobre as coisas, as pessoas, os acontecimentos, as situações, a nossa visão sobre as áreas fora da caixa temática, todas as áreas que envolvem o mundo, as áreas pessoais e as áreas do conhecimento, política, econômica, educacional, cultural, antropológica. Então, se eu sei que a minha opinião, que nenhuma opinião nasce comigo, e que conforme eu vou vivendo, vou crescendo e vou formulando o meu pensamento, vou adquirindo conhecimentos, eu vou formando os meus sims e os meus nãos, ou seja, as minhas opiniões. Se a opinião não nasce comigo, de algum lugar eu retirei. Isso é fundamental a gente entender, vai facilitar muito. De algum lugar eu retirei a minha opinião, o meu sim e o meu não. Foi de uma situação que eu vi? Foi de um acontecimento? Foi de um fato? Foi de uma leitura que eu fiz? Foi de um filme que eu assisti? Uma música que eu ouvi? A um espetáculo de teatro que eu estive na plateia? De algum lugar eu retirei a minha opinião. Às vezes, uma ou duas coisas, um filme, uma leitura, uma situação, um acontecimento e uma leitura, os três juntos fazem com que eu passe a pensar daquela maneira sobre aquele determinado assunto. Então, isso que eu queria pontuar bastante antes de a gente chegar nos tipos de argumentos. Então, uma dica para a gente buscar a fonte. Além de tudo que a gente já conversa, da leitura expandida, de quanto mais eu leio, quanto mais eu tenho conhecimento, melhor eu me sairei. Todas essas questões que a gente já sabe em termos de leitura e de aquisição de conhecimento, eu tenho duas coisas que eu também quero pontuar no argumento, que a gente vai falar também hoje no salva-vida, né? Nas saídas salva-vidas, quando eu não lembrar de nenhuma fonte. Como é que eu consigo chegar a uma fonte? Além de saber quais são os sites confiáveis, os autores, como a gente já conversou. Os documentos que eu devo me utilizar. Como é que eu encontro a minha fonte? É só eu me lembrar qual foi o lugar, a situação, a leitura que me fez pensar daquela maneira. Sempre não se afastando de que a opinião não nasce com a gente. Então, se não nasce com a gente, eu a retirei de algum lugar. De onde eu retirei?
Quando eu encontro esse lugar que me fez pensar dessa maneira, eu encontrei a fonte. Isso é uma dicasinha assim, construída espontaneamente para vocês. Pense onde. Por que eu penso assim? Eu penso dessa maneira. Opinião são as razões que me fazem pensar de determinada maneira sobre determinado assunto. Mas por quê? Onde foi que eu vi isso? E aí é caminho certeiro. Eu chego às fontes. E aí, falando em fontes, eu tenho os recursos argumentativos. Argumentos são fontes, são provas. Então, eu tenho 4 principais. Mesma coisa dos caminhos introdutórios, que também são 4 principais. Os recursos argumentativos são 4. Argumento de autoridade, argumento de consenso, argumento documental e argumento lógico ou observacional. Hoje a gente vai dar uma geral e na próxima aula a gente se aprofunda mais, mas vamos lá, um por um. Argumento de autoridade. Autoridade é alguém que gera respeito em nós. Por que gera respeito? Porque ele entende bem de algum assunto. Um médico é uma autoridade. Um advogado é uma autoridade. Um professor é uma autoridade. Um pescador é uma autoridade. Um sapateiro é uma autoridade. Então, autoridade é alguém que entende profundamente sobre uma área. É um especialista em alguma coisa. Um ferreiro é uma autoridade. Na arte de modelar ferros. Um sapateiro é uma autoridade na arte de fazer um sapato. A autoridade ela não está ligada só ao academicismo, não. A experiência também, aos saberes de modo geral. Então, a autoridade é um especialista no assunto, que eu vou citar na minha redação. É um historiador, é um antropólogo, é um teórico, é um líder de movimento social, é um ativista, é um militante, uma autoridade de modo geral. O argumento documental, eu vou deixar o de consenso e o lógico um pouquinho para depois. O argumento documental é tudo que está documentado, ou seja, tudo que está escrito, está registrado. Pesquisas, estudos, dados estatísticos, de órgãos oficiais, relatórios, livros, obras literárias, poemas, música. A música, antes de ela ser interpretada com melodia, com harmonia, ela tem a composição, a letra. E o que vai nos interessar é a letra. Se a gente for utilizar como argumento uma música, a gente vai pegar um trecho da música, uma frase da música, então, documental. Tudo que está escrito, documento. Letra, papel. Então, argumento documental. Aí eu tenho o de consenso, argumento consensual. É a mesma coisa que a gente conversou na aula sobre os caminhos introdutórios. São aquelas ideias de senso comum, de bem comum, sabe, consensuais, a opinião coletiva. Então, o argumento de consenso é aquele em que diz, por exemplo, né, enquanto o trabalhador receber quantias muito distanciadas do que ganha o empresário ou o dono da empresa, ele nunca terá condições de vida dignas ou com o mesmo conforto, ou com as mesmas oportunidades que o patrão. Isso é um argumento de consenso. É consensual, é a opinião coletiva, que o trabalhador ganha sempre menos do que o dono da empresa. A mão de obra é sempre menos remunerada do que o dono da indústria, da empresa, que necessita daquela mão de obra. E há o argumento lógico ou observacional, que é aquele argumento em que eu me utilizo do pensamento. Lógica é razão, né? É pensamento, é raciocínio. Então, é uma coisa que faz sentido, uma lógica. Por exemplo, vamos tomar como base a situação que estamos vivendo do coronavírus. Se o vírus, vamos supor que eu estivesse construindo um argumento, se o vírus do Covid-19 é semelhante ao da gripe, é uma gripe forte,
E gripes, a gente sabe que elas são transmitidas pelo contato social, espirro, tosse, gotículas de saliva. Logo, uma das principais e mais urgentes medidas de segurança e de prevenção é evitar o contato social. Isso é um argumento lógico. É promover o isolamento. A lógica é quando você diz uma coisa é assim, ela precisa ser, ela vai se configurar desta maneira justamente porque ela é assim. Então, isso é a lógica. Eu queria terminar esses 5 minutinhos, concluindo aqui dessa nossa aula de hoje, falando nas saídas salva-vidas. Eu chamo de salva-vidas, como se fossem coletes. Eu não lembro, estou escrevendo a minha redação e por alguma razão eu não consigo lembrar de nenhuma autoridade, de nenhuma opinião de consenso, de nenhum argumento documental ou lógico. Eu não consigo lembrar dos 4 recursos argumentativos. Aí eu tenho algumas saídas. Por exemplo, busque casos do seu conhecimento, casos cotidianos, corriqueiro, uma situação que tenha acontecido na sua rua, na sua vila, na sua comunidade, no seu trabalho, uma situação que você tenha presenciado em algum momento da vida, pode servir para você construir um argumento. É só você transformar em terceira pessoa, por exemplo, uma situação de desemprego. Você pode não ter lembrança naquele momento que você está escrevendo de alguma estatística, de algum estudo que fale sobre os níveis de desemprego, mas você pode se apoderar para o argumento lógico observacional de uma situação, por exemplo, que um tio seu tenha passado. O que é que ele passou em relação ao desemprego? Qual foi a dificuldade? Foi o dinheiro que ele não recebeu corretamente dos tempos que ele trabalhou? Foi a falta de sobrevida em casa? Foi a falta de oportunidade? O que é que ele... Olhe para o lado. Aí a gente se apodera de Paulo Freire, a gente se abraça a Paulo Freire. O principal salva-vida do argumento é a experiência de vida. A nossa última aula do nosso módulo de redação será sobre a escrita da experiência. É o salva-vida, quando eu não lembrar de nada, quando deu o branco. Eu quero muito que não dê, mas eu quero que vocês também partam preparados para qualquer redação. Não só do Enem, mas qualquer outra. Então, os casos cotidianos, se aproxime da sua vida, observe, pense. O assunto é transporte público, por exemplo? O tema está ligado a essa área, a esse assunto, a essa temática? Transportes públicos no Brasil? Ah, você não consegue lembrar de nenhum estudo, de nenhum documento, de nenhuma fonte, de nenhuma prova argumentativa, nem de autoridade, nem de consenso? Tome a si próprio como usuário do transporte público. Se a questão é com saúde do tema, tome a si próprio como usuário do Sistema Único de Saúde. Você, a sua avó, a sua tia. Isso se chama recorrer à experiência, recorrer ao meu cotidiano, recorrer ao método infalível de Paulo Freire. A melhor maneira de a gente se salvar, adquirir conhecimento ou recuperar um conhecimento, ou construir uma opinião, construir um argumento com verdade, com justiça, com calma, como a gente já viu que é o argumento, calmo, sereno, eu ir para a minha experiência. Por enquanto, a gente vai ficando com esses momentos do argumento, vamos degustar essa imagem do argumento, essa imagem mais carinhosa sobre o argumento, essa imagem menos assustada sobre o argumento. E num próximo momento a gente vai falar sobre as artimanhas argumentativas, mas o grosso principal a gente viu agora. Então, abracemos o argumento, lembrando sempre que ele lida com a verdade. Ele vai gerar respeito à minha conversa, ao meu texto. Por isso, não tenha medo. Cite o argumento, cite a fonte, cite a frase, cite a lógica, cite a estatística. Não faça só a interpretação, não faça só a relação. Cite, deixe ele visível, deixe ele se mostrar, sem medo, com intimidade com o argumento. Até a nossa próxima aula. Beijinhos.